Graça e paz, igreja, amém? Que bom estar com vocês aqui. Essa alegria, ela se expressa mais ainda pelo fato de poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Para mim é um privilégio muito grande. E o meu desejo nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus fale grandemente ao seu coração. Que nós possamos sair daqui firmes e mais convictos daquilo que o Senhor quer para a sua igreja, para nós. Amém? Mais uma vez, vamos orar? Deus, me coloco diante de Ti, que a Tua palavra seja pregada e que em tudo possamos honrar o Teu nome, pois o Senhor é o nosso Deus e merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Ramon, pode soltar, por favor? Som. Pode voltar, Ramon. Eu sempre fico vendo os pastores passarem por isso. Hoje eu estou passando, olha só. Muito legal. Os ministérios. Você pode voltar, Ramon, por favor? Todas estas coisas são boas. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Amém? A igreja somos nós? Legal, eu gostaria que vocês me ajudassem agora nessa palestra. Por exemplo, o que vem à sua mente quando eu digo essa expressão? A igreja somos nós e nós que desatamos os nós. Gostaria de ouvir de vocês. A igreja somos nós e nós que desatamos os nós. O que vem à sua mente quando você escuta essa expressão? Nós somos livres em Jesus. Olha que interessante. A igreja somos nós e nós, livres em Jesus, que desatamos o quê?
os nós. O que mais? Hã? Pode falar. Os problemas. Olha que interessante. Eu sempre tenho falado com os adolescentes que muitas vezes na escola eles são caçoados por quê? Porque servem a Cristo. Mas na minha época eu sempre fui ridicularizado. Mas quando aquelas pessoas precisavam de alguma coisa, quem elas procuravam? O André. O André que tinha algo diferente, Jesus. Olha que legal. Por quê? Porque nós podemos levar essa esperança. O que mais? A igreja somos nós e nós que desatamos os nós. O que vem à sua mente quando você escuta essa expressão? Desculpa, irmão, eu não entendi. Sentir a felicidade em outras pessoas. Mas, olhando para esse contexto aqui, olhando para o mundo em que vivemos, nós conseguimos sentir a felicidade do mundo? Nós conseguimos ou não? Não. Por quê? Porque nós somos a felicidade. Essa felicidade nós a encontramos em Cristo. E Cristo nos deu. E por isso nós precisamos, como igreja, conduzir, levar essa felicidade. Muito bem, irmãos. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Vez após vez temos tido o privilégio de ouvir aqui do nosso púlpito falar sobre a igreja, mostrando o que é a igreja, por que ela existe e para que ela serve. Esse contexto em que nós vivemos faz toda a diferença o ser igreja. Nos últimos 200 anos da história humana, avançamos em muitas áreas. Avançamos em muito da tecnologia, do conhecimento científico tecnológico. Avanços esses que geraram, a princípio, esperança para milhares e milhares de pessoas. Pois achavam que os anseios do coração iriam ser supridos pelo novo, pela tecnologia, pelo conhecimento, enfim. Mas nós como igreja sabemos que isso não aconteceu. Porque o que eles precisam é muito mais do que isso. A frustração chegou, a frustração ainda está em andamento. Porque o que eles mais precisam, na verdade, é da paz interior. Essa paz só nós temos como igreja. Só nós podemos oferecer como igreja de Cristo. A busca desenfreada por essa paz tem levado milhares e milhares de pessoas, sabe para onde? Para a escravidão do pecado. Porque acham que essa paz, esse vazio, vai ser suprido através do sexo, droga, bens materiais, álcool, enfim, etc. E nós sabemos que isso não acontece. Pelo contrário, cada vez mais isso traz o quê? Vontade por essas mesmas coisas. E aqui entra o nosso papel como igreja de Cristo. O papel de anunciar essas boas novas. Anunciar o evangelho da salvação. Evangelho esse que nós recebemos gratuitamente do amado, o nosso Deus. Boas novas que vivenciamos aqui na igreja. Boas novas que vivenciamos no nosso cotidiano. Olha, só nesse número que estamos aqui, nesta manhã, poderíamos escrever vários livros, tendo como base as boas novas. Porque as boas novas, ela fez diferença, ela marcou a história de todos nós. E se pararmos para contar o que ela fez, teríamos vários livros, com várias histórias, tendo como base essa boa nova. 1 Pedro,
1:3 diz assim, Ramon, se você puder colocar para mim, eu agradeço. 1 Pedro 1:3 diz assim: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse Deus, Ele nos fez novamente, Ele nos regenerou. E sabe para quê? Para uma viva esperança. Para uma viva esperança. George MacDonald, um jornalista, escritor cristão, indagado por sua fé, colocado na parede, sabe o que ele disse? Sabe qual foram as palavras dele? Ele disse assim: olha, o mundo pode oferecer muito mais coisas do que a igreja. Eu concordo com vocês. Só há uma coisa que o mundo não pode oferecer no lugar da igreja. Sabe o que é? A graça de Cristo. Vocês podem falar o que for, essa graça eu posso oferecer. Essa graça nós podemos oferecer. Isso faz a diferença. É um privilégio que eu e você tem, um privilégio que os anjos almejam. Mas foi dado a mim, foi dado a você. E nós precisamos exercer esse chamado de sermos igreja do Senhor, igreja de Cristo. Precisamos buscar cada vez mais. O livro de Atos expressa a todo momento essa chamada. O sermos igreja, cristãos mesmo, que adoram ao Senhor, mas tem no seu coração o quê? O expressar dessas boas novas, o expressar do cristianismo. O versículo-chave de Atos é Atos 1, versículo 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, o que a igreja tem hoje é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Olha que interessante isso. O que esse poder gera na vida de uma pessoa. Isso se evidencia, fica mais claro, na vida de Pedro. Pedro, se você acompanhar a trajetória de vida dele, isso fica muito claro. Você vai parar e falar assim: uau, olha o que eu tenho e não tenho usufruído. Pedro, lá no capítulo 26 de Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia, ele fala de uma história muito relevante. Quando Jesus é pego pela guarda romana e levado para ser julgado. Um julgamento totalmente fora dos padrões judaicos. À noite, levado lá, os sacerdotes pegam Jesus, fazem algumas perguntas para Jesus e determinam o quê? A sua morte. Determinam a sua morte. E se você vê um pouquinho antes, você vê Pedro acompanhando esse Jesus. Mas quando chega aqui, Pedro começa a observar o quê? A Jesus de longe. Começa a observar Jesus de longe. E chega um momento dessa história que ele é parado por uma mulher. Ele é parado por uma mulher chama atenção, fala: meu, olha, você é um deles. Você é um deles. E o que Pedro faz? Opa, não, eu não sou não. Não sou não, e ó, sai fora. De repente, ele está lá observando de novo. E quem vem? Uma outra mulher. Uma outra mulher chama a atenção dele. Não, você está com Jesus. Você é um deles. E Pedro: não sou não. E depois, pela terceira vez, indagado por alguns que estavam ali, ele nega. E depois tem aquela cena marcante para mim e para você. Quando Jesus fita os olhos nele, em um olhar não de condenação, mas de compaixão. É esse Pedro aqui que estava do lado de Jesus. Capítulo 26 relata esse homem. Só que se a gente caminhar um pouquinho mais, a gente caminhando, nós vamos chegar em Atos.
E a gente vai ver o mesmo Pedro, agora, totalmente diferente. Atos 2, Pedro estava ali juntamente com aqueles irmãos, e eles recebem algo tremendamente, poderoso: o Espírito Santo de Deus. Eles foram munidos dessa esperança, desse dinamis, dessa força, e agora a história de Pedro muda. Um cara que temeu a 2 mulheres e alguns, apesar que tem algumas mulheres que a gente tem que temer mesmo, né? Brincadeira. Mas Pedro chega aqui, ele é uma nova pessoa, porque ele tem o Espírito Santo. Agora a gente vê esse cara falando para uma multidão. A gente vê esse Pedro aqui, que estava temeroso lá, de dizer: não, eu estava com Jesus. Ele não falou isso, ele temeu. Mas agora, cheio do Espírito Santo, ele coloca o seu peito ali e fala: olha, vocês precisam desse Jesus. Isso se evidencia em Atos 2,14. Ele prega para aquela multidão. E depois nós vemos o resultado: uma multidão que se converte a esse Deus pela pregação da palavra. E essa é a base daquela convicção, daquela salvação, a doutrina dos apóstolos. Essa era a base. E se continuarmos olhando para a vida de Pedro, o capítulo 3 de Atos, vamos ver um homem, que estava falando agora para toda a cidade, sem medo das autoridades, sem medo de ninguém, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Eu quero saber, eu não quero temer, porque agora eu tenho o Espírito Santo. É Ele que está me dando força para abrir os meus lábios e dizer quem eu sirvo. A quem eu sirvo? A esse Jesus que vocês crucificaram. Olha, irmãos, o que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa. Não há mais temor, não há mais medo. E a pergunta que eu faço para nós aqui, como igreja: será que nós temos tido essa convicção? Será que nós temos tido essa convicção de olhar para Deus e falar assim: Deus, eu vou proclamar o Teu nome, eu não vou deixar a vergonha tomar conta de mim, eu não vou deixar o medo tomar conta de mim. Sabe por quê? Porque o Senhor me concedeu o Espírito Santo de Deus, e eu tenho a convicção que não sou eu, mas é o Teu Espírito Santo que irá converter, que irá colocar as palavras em minha boca. Sequer você vai precisar de palavras, porque a sua vida diz muito daquilo que você crê e busca. E nós precisamos entender isso como igreja. E infelizmente não temos visto isso na igreja. Infelizmente. A igreja somos nós, e nós que desatamos os nós. Os nós da ansiedade, os nós das famílias destruídas, dos corações amargurados, pois temos o que? A palavra de Deus. Em 1 Pedro 5 fala assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de vós. Olha que interessante. É lançar. E eu acho interessante que esse verbo ali, traduzido, muito bem traduzido pela RA, ele coloca no gerúndio, lançando. Sabe por quê? Chamando a minha e a sua atenção que a ansiedade, os problemas virão a todo momento. E a todo momento é dever da igreja lançar sobre ele a sua ansiedade. Lance a todo momento, lance sobre aquele que aguenta, porque nós não aguentamos. Depois disso,
É o que vemos nos noticiários: suicídios, depressões e etc. E a igreja tem um papel fundamental em tudo isso. Um papel fundamental em tudo isso. Mas a grande questão, porque não tem funcionado o ser igreja, é porque a igreja não tem se preparado. E quando eu digo isso, não estou dizendo no âmbito logístico organizacional, não. Porque a igreja, nesse sentido, tem se preparado e muito bem. As igrejas eles têm feito mega eventos por aí. Logisticamente estão muito preparados. A grande questão é o âmbito espiritual. Será que estamos preparados para essa guerra, que é muito maior? Será que estamos, como igreja, preparados para isso? Esse é o assunto principal do que eu quero trazer para a igreja nesta manhã. Que nós precisamos sim pregar o Evangelho, mas nós precisamos ter alguns cuidados para pregar esse Evangelho. Nós precisamos tomar alguns cuidados. E é sobre esses cuidados que eu gostaria de falar com vocês nesta manhã. Abram suas Bíblias no mesmo livro de Atos, agora no capítulo 20, a partir do versículo 28 até o 31. Então temos visto o que é a igreja, por que ela existe, qual o nosso papel no contexto em que vivemos como igreja. Sabemos da importância de pregar o Evangelho, sabemos de muitas outras coisas que a Bíblia nos ordena, mas a grande questão é: temos tido alguns cuidados para que isso aconteça? Será? Vamos ler? Todos acharam? Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, 31, só a primeira parte: vigiem. Por isso, vigiem. Essa parte de Atos aqui diz respeito à terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava viajando com o intuito de chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Ele queria participar dessa festa. E por algumas vezes ele não queria ficar parando muito, pois ele sabia que se ficar parando muito, ele não chegaria a tempo. Só que chega nesse contexto aqui, eu creio que guiado pelo Espírito Santo, o texto não diz claramente isso, mas eu creio nisso, ele para em Mileto. Se você lê o capítulo todo, ele passa por Éfeso e não para em Éfeso. Mas chega aqui em Mileto, ele, com minhas palavras agora, eu acho que ele fala assim: olha, eu preciso dar uma palavra para eles, para esses líderes, para esses cristãos. Eu não verei mais eles. Paulo sabia que ele não teria mais a oportunidade. Cheio do Espírito Santo, ele sabia que iria morrer. E ele fala: olha, eu preciso dar essa palavra. E sabe o que ele faz? Ele fala assim: então eu quero aproveitar, manda chamar os líderes lá de Éfeso, onde ele não parou. Manda chamar, vem para cá todo mundo. E ali, primeiramente, o capítulo, Paulo começa a falar dele. Olha, eu não deixei em nada de pregar a palavra de Deus a vocês. Eu não deixei em nada de dar testemunho da minha vida para vocês. Eu não deixei em nada. E eu quero pedir uma coisa agora para vocês, cristãos.
vocês que estão aqui, eu quero pedir algo que é preciosíssimo para vocês. E entramos no versículo 28. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é justamente esse. O primeiro do versículo 28. Cuidem de vocês mesmos. Irmãos, esse cuidar de vocês mesmos faz toda a diferença. Isso é um princípio que as empresas estão olhando. As empresas sabem que a produtividade, ela corresponde ao quê? Ao bem-estar dos seus funcionários. E por isso, eles estão colocando até pastores. Olha só que oportunidade que a igreja tem para poder levar uma palavra de esperança. Claro que visando resultados, mas é uma oportunidade. Eu tenho um amigo lá no seminário, está na minha sala. Ele, no banco, conversando na fila, o cara começou a reclamar para ele da fila e etc, etc. E o cara é um empresário fortíssimo lá em Atibaia. Ele começou a falar, olha, eu sou seminarista, o meu desejo é pregar o evangelho. E começou a falar para o cara, nesse tipo de linguagem aqui. E o cara falou, rapaz, você vai ser importante para mim. Pegou o contato dele, e não é que aquele empresário ligou para o Ariel? O Ariel hoje, irmãos, toda sexta-feira, ele acorda às 5 horas da manhã e vai um seminarista, olha só, e tem o privilégio de falar para uma empresa, eu não sei a quantidade de funcionários, mas ele me disse que é muitos funcionários. Tem a oportunidade de falar da palavra de Deus. Precisamos cuidar de nós mesmos. Será que a igreja hoje tem cuidado de si? Será que você tem cuidado do seu coração? Provérbios 4:23 é um texto que mexe muito comigo, que eu gosto demais. Diz, sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos olhar para dentro de nós. Esse verbo cuidar aqui, que está no imperativo, em outras versões está atendei. Ele, no seu original, ele traz essa ideia. Olhar para dentro de si. Ver se algo está precisando de alguma coisa. Se algo está precisando de atenção. Paulo sabia dessa necessidade de chamar a atenção da igreja, para que a igreja cuide dela mesma. Como que vamos pregar o evangelho se não cuidamos da gente? Será que você tem cuidado do seu coração? Indo para o trabalho, no trabalho, dentro de casa, andando pela rua, nos nossos relacionamentos, seja namoro, casamento, enfim, será que temos guardado o nosso coração? Será? Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério, sabe por quê? Que é possível oferecermos a graça de Cristo a outros e todavia estarmos alheios às operações eficazes do evangelho que oferecemos. É possível oferecermos a graça de Cristo a outras pessoas e todavia estarmos alheios às operações eficazes do evangelho que oferecemos. Em outras palavras, podemos proclamar esse Senhor, proclamamos esse Jesus, o Salvador, às pessoas que precisam, mas no nosso coração negligenciamos esse Salvador. Olha que sério é isso. Tem muita gente que sai entregando folheto, falando até de Jesus, mas no seu coração não tem essa convicção. Não tem essa convicção. Eu creio que é uma palavra muito forte, mas a igreja hoje, ela tem sido muito hipócrita. E nós não podemos viver a hipocrisia. Eu ouvi um professor lá do seminário falando, que me fez refletir muito.
falando que a igreja hoje é um dos maiores campos missionários. Ó, e é verdade. A igreja hoje tem sido um dos maiores campos missionários, porque muitas pessoas estão vindo para este Jesus por aquilo que Ele pode oferecer, não por aquilo que Ele é. E se a igreja não se atentar para isso, certamente teremos problemas. Certamente teremos problemas. Por isso que eu creio que Paulo olha para aqueles cristãos e diz assim: olha, vocês precisam cuidar de vocês mesmos. Cuide do seu coração, irmãos. Mais uma vez, Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não brinque com o seu coração, não brinque. Jeremias 17:9 fala que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Não brinca. Eu sempre tenho falado para os adolescentes aqui: não brinque com o seu coração. Não brinque. Brinque comigo, me derruba no chão, sabe, pula em cima de mim, mas com o seu coração não brinque. Não brinque. É sério isso. Cuidado. A gente precisa ficar atento. Cuidem de vocês mesmos. Segundo princípio que eu quero deixar para a igreja. Nós vimos desde o início o papel da igreja, a missão da igreja, o porquê ela existe e qual o seu papel no contexto em que vivemos. Só que, para que tudo isso aconteça na sua plenitude, a gente precisa de alguns cuidados. E aqui, eu creio que estão alguns desses cuidados. O primeiro deles é cuidar de vocês mesmos. E agora entra o segundo cuidado. O segundo cuidado está logo depois. Esse verbo cuidar está subentendido aí. E ele fala assim, ó: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Senhor os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Pegando a ideia do sacerdócio universal, nós temos um compromisso mútuo, um para com o outro. A mutualidade hoje tem sido banalizada. A mutualidade, um termo nosso da língua portuguesa, ela tem sido muito superficial. A igreja hoje, nós tratamos a mutualidade com desdenho. Cuidar do meu irmão, não dá. Eu tenho muita coisa para fazer. Olha, eu não estou tendo tempo. Apesar de contas, o contexto pós-moderno tem tirado meu tempo. Olha, as muletas que nós vamos pegando e nos apoiando. A mutualidade é algo muito sério. É algo muito sério. E a igreja não tem exercido isso. Nós não temos cuidado um dos outros. A insensibilidade hoje tem tomado conta de muitas pessoas. Irmãos, isso é tão sério que me faz a todo momento refletir. André, será que você tem sido sensível às pessoas? Será? Irmãos, deixa eu contar um caso para vocês. Eu cuidava do Ministério de Adoração, lá dos adolescentes, lá em Tupã. E o que aconteceu? Eu, montando o ministério e tal, eu chamei a Aninha. A Ana, ela toca muito bem teclado. Então a parte de harmonia, eu falei assim, bom, estamos muito bem. E cheguei para a Aninha e falei assim: Aninha, nós vamos ter um ensaio no domingo. E eu preciso muito de você. Eu preciso que você chegue primeiro que todo mundo. Eu preciso que você esteja lá, para a gente organizar tudo. E assim que o pessoal chegar, a gente, colocar em prática, ensaiar e etc. 2 horas, cadê a Aninha? 2h15, cadê a Aninha? Todos chegaram. Irmãos, eu confesso para vocês que o meu coração, se encheu de ira naquele momento.
Eu fiquei muito bravo, eu falei, não acredito, chamei a Aninha, conversei com ela, olhei nos olhos dela, falei a necessidade, e ela me dá uma dessa? 3h15 mais ou menos, a Aninha aparece lá na porta, no hall. Desci babando. Desci, irmãos, falei um monte para ela. Aí ela começou a chorar. E quando a mulher chora na sua frente, homem, você sabe como que é, né? Você já muda. Desculpa, Aninha, o que aconteceu? Depois que eu falei tudo para ela, eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou assim, André, olha, desculpa, a minha mãe... Aí foi acabando comigo, né? Olha, minha mãe fez até um almoço mais cedo, a gente saiu mais cedo, mas não sei, um carro desgovernado passou na nossa frente e bateu no nosso carro. Mas, sabe, só foi alguns ferimentinhos. Irmãos, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu como líder dela. A única coisa que eu falei, Aninha, me perdoa pela minha insensibilidade. Me perdoa pela minha insensibilidade. Olha, ela saiu mais cedo, se preocupou, mas aconteceu alguma coisa. E o que eu fiz? Em vez de apoiar, em vez de perguntar primeiro, Aninha, e aí, o que aconteceu? Olha só, eu tive a oportunidade de orar por ela, orar por mim, e assim foi. Mas a igreja, ela tem vivido esse momento. E não podemos cuidar uns dos outros com essa perspectiva. A perspectiva do peso, a perspectiva da indiferença. Ah, não, tem os líderes lá da igreja, eles podem fazer isso. Irmãos, não podemos. Precisamos cuidar uns dos outros. Quantos irmãos estão aqui dentro da igreja, dando um sorriso para você, mas o seu coração está apertado, triste, com problema em casa, na família e etc. E o que nós temos feito? Será que nós temos parado, buscado essa sensibilidade para poder, irmão, eu quero orar com você. Eu não sei o que está acontecendo, mas olha, eu senti no coração que você está precisando de uma ajuda. Nós precisamos ter isso, cuidar uns dos outros. A mutualidade, por 36 vezes, ela se expressa no Novo Testamento, mostrando que é dever da igreja se edificar, cuidar uns dos outros. Por isso que Paulo fala, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Se você não cuida de você, como que você vai cuidar de outra pessoa? Como que você vai dar uma palavra para outra pessoa? Por isso que vem o medo de pregar o evangelho. Por isso que vem a indiferença. Não, o passar a bola. Não, os líderes fazem isso. Aquele irmão mais ativo, ele gosta de estar lá, deixa que ele faz. Não, está errado. Se estivermos bem espiritualmente com o nosso Deus, isso vai ser uma consequência, irmãos. Isso vai ser uma consequência. Eu creio que era isso que Paulo estava chamando a atenção daqueles cristãos. Eu creio nisso. Precisamos desse cuidado mútuo. Quero colocar alguns aqui. Confessem os seus pecados uns aos outros. Perdoai uns aos outros, edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns para com os outros, e a lista vai. Olha só, é para a igreja refletir. É para a igreja refletir, sim. A trans está chegando aí. E o que nós vamos fazer como igreja? Deixar que os voluntários façam? Deixar que os líderes façam? Ou nos colocar à disposição, olha, chegar e falar para a liderança, olha, eu não tenho todo o tempo.
Mas eu tenho 2 dias, eu tenho 1 dia, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar naquilo. Sempre com o intuito do quê? De pregar o Evangelho. Isso tem que ser prioridade em nossas vidas. Precisa ser prioridade. Porque o nosso cotidiano é aquilo que nós já sabemos, é aquilo que nós vivemos. Mas que mesmo nesse cotidiano, a prioridade seja o quê? Expressar esse Jesus. Expressar esse Jesus. E por que a igreja precisa fazer isso? Continua no versículo aí. Por quê? Porque lobos ferozes entrarão no meio da igreja. Irmãos, estudando esse texto, eu falei, mas por que Paulo coloca lobos ferozes? E fiquei. Eu falei assim, Deus, eu preciso entender isso. Eu sei que o lobo, ele é sagaz, eu sei que o lobo tem muitas coisas que eu creio que, né, foi essa analogia que ele fez, mas eu gostaria de entender. E nada, não encontrei nada. De repente estava em casa e no YouTube, né, até eu estava baixando esse vídeo aqui para mostrar para vocês, e eu vi na Discovery falando sobre o lobo. Irmãos, eu comecei a assistir aquilo, eu confesso para vocês que eu fiquei arrepiado. Eu fiquei arrepiado. E eu entendi o porquê Paulo usou essa expressão. O lobo, na filmagem, sempre quando você o identifica e ele está sozinho, você nunca pode falar assim, olha, tem ali um lobo só. Não. Ele sempre está com a sua alcateia ali. Ele sempre está em grupo. Então, um aparece e os outros estão escondidos. Sabe? Vindo assim juntos mesmo, na mata. E você não vê. Olha que interessante. Só que o que me deixou mais perplexo, sabe o que é? É que o lobo, ele tem um olfato tão aguçado, que se ele me marcar como sua presa, e se eu tiver um simples corte aqui, ó, se eu pegar algo pontiagudo e fizer esse corte aqui, e um vento bater, e estiver a favor dele, as suas narinas identificarão que eu estou ferido. Olha só, eu estou ferido, isso vai identificá-lo, isso vai identificar para ele. E agora ele já sabe, e o alvo sou eu. E ele fica acompanhando a sua presa. Sobe montanha, desce montanha, vai para lá, vai para cá, estão lá, só observando. E quando essa presa, por algum motivo, descuida, eles a pegam. E o que me chamou mais atenção, que o lobo, diferente dos nossos caninos e felinos, eles não matam por asfixia. O lobo, ao derrubar, ele coloca a sua pata em cima e começa a arrancar os pedaços com a sua presa viva. Olha que interessante. E agora a gente olha para a igreja e entende que a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Nós somos vivos. Nós passamos por dificuldades. Se não cuidarmos de nós mesmos, se não cuidarmos do rebanho, lobos ferozes identificarão e ferirão a igreja. Precisamos sim cuidar da igreja, é sério, irmãos. Os lobos estão por aí. Os lobos estão por aí. E aquilo me chamou a atenção. A derrubam e arrancam os seus pedaços com ela viva. A cena é forte, sim. A cena é forte. Pois a vítima está ali e tendo as suas partes arrancadas com ela viva. Agora a gente faz uma analogia com a igreja. Este organismo vivo. Organismo vivo. Irmãos,
eu não sei nem mais como colocar isso. Eu sei que o nosso dever está aqui, expresso na palavra de Deus. Nós sabemos o nosso dever, por isso é preciso cumprir. E quando não cumprimos, quando, começamos a passar isso, nós estamos dizendo assim: Deus, isso não é importante para mim. E o que eu quero ressaltar aqui, no texto, só para encerrar, que diz assim: cuidem de vocês mesmos sobre e todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com ouro e com prata. É isso que diz o texto? Não. Ele comprou com o seu sangue. Quando nós menosprezamos princípios como esse, nós estamos dizendo assim: Deus, a tua atitude ali na cruz é insignificante para mim. Desculpa usar esse termo, mas é isso que demonstra. Porque quem morreu ali na cruz derramou o seu sangue por pecadores. E se a igreja sabe disso e não expressa, ela está negligenciando o ide, o chamado para ser igreja. Eu quero encerrar falando sobre algo que aconteceu comigo. No meu primeiro ano aqui, alguns acompanharam, eu sofri um acidente muito grave. Eu estava chegando no seminário. No segundo semestre, o que aconteceu? Eu estava vindo para Campinas, o ônibus não tinha ar-condicionado, eu estava com o meu filho. Eu abri a janela do ônibus e coloquei o meu cotovelo assim. Irmãos, não sei como aconteceu. Eu só sei que eu ouvi um barulho muito grande. E quando esse barulho, eu olhei para ver de onde era, o meu braço foi levado. O ônibus bateu num poste e eu tive um esmagamento do meu braço. Eu estou com blusa aqui. Alguns irmãos, essa parte aqui arrancou, né? Cortou aqui, abriu aqui embaixo, ó. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim. E eu fui para o hospital. Eu fui para o hospital. E sem plano de saúde, nada, é bem aquilo que a gente vê nos noticiários, né? Você fica num canto ali, jogado. Só que como meu braço estava muito aberto, com problema, estava saindo muito sangue. Então uma pessoa tinha que ficar ali, limpando, tal. Mas o que eu quero enfatizar é o que a igreja foi importante nisso. Eu não sei como dizer para vocês o que aconteceu. Eu só sei que em todas as minhas palavras, eu usava a expressão igreja. Eu usava a expressão igreja. Até que um dia chegou, os meus professores do seminário ligaram para um doutor, um pediatra, não tinha nada a ver comigo. Um pediatra falou com ele assim: olha, nós temos um aluno, está com um problema, sofreu um acidente, e nós precisamos de atenção, que você dê uma atenção para ele. Nós não podemos entrar aí. E esse pediatra, irmãos, olha, me tratou de uma forma tão especial. Ele é membro da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Ali ele ligou para minha mãe, ele me deu uma atenção. E quando o pessoal do hospital viu que aquele pediatra famoso estava estava tendo atenção para mim, a coisa mudou. Eles me pegaram e colocaram num dos melhores quartos da Santa Casa de Atibaia. Olha o que a igreja pode fazer. Olha como Deus faz e trabalha em nossa vida. Chego no quarto, tem um rapaz lá. 7 facadas ele tomou. Conheci ele, o David, ficamos conversando, tal. Eu fiquei 4 dias e meio. O David ficou 4 dias. Mais, né? Porque ele já estava lá. E comecei a conversar, mas eu perguntava: David, o que aconteceu? Ele não me falava. Só que quando eu conversava com ele, eu falava sobre a igreja. Eu falava sobre a igreja, a importância da igreja. E ele começou a ver essa importância. As pessoas começaram a me visitar. Os alunos lá do seminário iam me visitar, cantavam, oravam comigo, levavam uma palavra de esperança. Até porque, a princípio, eu poderia perder o meu braço. E isso estava me machucando demais. A minha mãe chegou e o David só recebia a visita da mãe dele.
Não que isso não seja importante, mas ele não tinha essa concepção. E em tudo falando sobre a igreja. Resumindo, eu achei que eu ia sair junto com o David na sexta-feira. E eu saí no sábado de manhã, né, amor? Foi no sábado de manhã. Mas na sexta-feira, o David com a alta, tudo pronto para sair. Ele pegou e falou assim: André, estou saindo hoje. Olha que legal. E cara, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: fala, rapaz. Ele pegou e falou assim: você não sabe o que eu vou fazer hoje. Eu falei: David, olha só, cara, você não me apronte não. Ah, desculpa. Ele me falou depois, na sexta-feira, na hora do almoço, o que aconteceu. Ele tinha mexido com uma mulher de um rapaz. E o rapaz, né, feriu 7 facadas nele. E tudo bem. No final, na sexta-feira à tarde, ele falou assim: André, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu falei: rapaz, toma cuidado, hein? Olha o que você vai aprontar. Ele pegou e falou assim: não, pode ficar tranquilo. Eu vou para a igreja. Aquilo foi muito forte para mim. Eu falei: David, você vai para a igreja? Eu falei: eu vou. Porque agora eu entendi a importância da igreja. Eu sei o que é a igreja. Eu sei o potencial da igreja. É esse potencial que nós temos. É essa força que nós temos pelo Espírito Santo de Deus. E o David foi para a igreja. Não somos nós, mas é o Espírito Santo agindo na igreja. Convido você a ficar de pé nesse momento, ficar em pé. E com a sua cabeça abaixada, eu gostaria que você falasse com Deus. Deus, eu quero te pedir perdão porque eu não tenho sido igreja. Deus, eu quero te agradecer porque eu tenho sido igreja. Eu não sei, você sabe. O nosso Deus é aquele que sonda o nosso coração. Senhor, nesta manhã nós queremos como igreja te agradecer pela vida. Te agradecer porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança nós podemos abrir os nossos olhos e ver o sol raiar, abrir os nossos olhos e ver pessoas. Essa esperança nos permite falar de quem Tu és, daquilo que o Senhor fez por nós. Enfim, essa viva esperança está presente em nós. E nós queremos te agradecer como igreja do Senhor. Nos ajude, Deus, a aceitar essa chamada, a viver a vida cristã com intensidade. Que a gente não venha nos acomodar, Deus. Que nós não venhamos a passar aquilo que o Senhor pede para nós fazermos, mas que venhamos fazer com os nossos vizinhos, com os nossos relacionamentos ali pessoais, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, não sei, mas que em tudo possamos expressar o Senhor, quem o Senhor é. Assim como David entendeu o que era a igreja, a cada pessoa que chegava, a cada palavra dita, a cada expressão ali, só de estar ao lado, muitas vezes sem falar nada, mostrou o que a igreja faz, o potencial que a igreja tem. E por isso, queremos nesta manhã viver e desfrutar sim desse potencial. Pois o Senhor é Deus, o Senhor instituiu a igreja, o Senhor ama a igreja e tem prazer em abençoar a igreja. A igreja somos nós, e nós que desatamos os nós. Nos ajude, Deus, a ter essa perspectiva. Use nossas vidas para a honra e glória do Senhor.